Segundo pesquisadores, o Brasil é considerado o quinto país mais populoso do mundo, onde 1/3 da população é formada por jovens. Uma adolescente engravida a cada 15 minutos. Cerca de 70% destas não usam métodos anticoncepcionais na primeira relação sexual. Acima de 95% das jovens que engravidam entre 11 e 19 anos conhecem a pílula anticoncepcional e o preservativo, mas não são orientadas quanto à maneira correta de utilizá-los. Outros dados interessantes: dos 14 aos 17 anos ocorre a primeira relação sexual, dos 15 aos 17 anos a primeira gravidez e dos 17 aos 19 a segunda. No ano de 2001, 25% do total dos partos realizados na rede pública de saúde foi de adolescentes grávidas e a reincidência dessas formas de gravidez girou ao redor de 30% a 40% nos últimos 10 anos. Isso tudo acarreta sérios problemas sociais. Hoje, no programa Cidadania em Pauta, o nosso assunto é planejamento familiar. A psicóloga e professora universitária Vanessa Gibran Facco é a nossa convidada para falar sobre o assunto. Queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Bom, você faz algum tipo de trabalho nesse sentido sobre planejamento familiar? Eu desenvolvi um trabalho durante pesquisa de dissertação de mestrado sobre caracterização e conceituação de família de adolescentes de zona rural e urbana. Sim. E onde foi possível, assim, detectar algumas questões que perpassam a questão do planejamento familiar. Como, por exemplo, as famílias realmente diminuíram o número de filhos, né? A gente percebe que ainda famílias com uma renda menor possuem os filhos, mais filhos, né? E com rendas maiores têm menos número de filhos. Hoje está em torno de 1,8 filhos por família, por casal, né? E a distribuição de atividades domésticas ainda fica por conta da mulher. Essa mulher está no mercado de trabalho, né? A gente viu toda uma evolução mesmo dela estar no mercado de trabalho, mais na zona urbana ainda do que na rural. E o fato dela estar nesse mercado de trabalho, tendo que dar conta de todos os processos que ela tem dentro de casa, dar conta de filhos, dar conta de organizar a casa, dar conta de um marido, né? Faz com que ela não tenha tempo, inclusive, para orientação de filhos, para acompanhamento de tarefas, né? E que reduza a escolha de ter um número menor de filhos para dar conta. Né? Porque ter filhos não pressupõe simplesmente gerá-los. Bom, à primeira vista, quais as consequências de tudo isso? Consequências de gerar esse filho. Ele tem necessidade de educação, o que os pais estão depositando na escola. Que a gente percebe que a escola é um local de alfabetização. Então, fica faltando apoio, influências de conceitos morais, né? Os jovens estão tendo que dar conta disso sozinho, crianças cuidando das próprias casas, né? Sem orientações. Nós temos tido muito problema de crianças com falta de limite, né? Desencadeando adolescentes transgressores. Então, gera várias consequências sociais, implicações mesmo no desenvolvimento dessas crianças. Bom, isso é um fato que não tem reversão. Por exemplo, a mulher tem que deixar de participar do mercado de trabalho. O que tem que ser feito para que isso chegue ao equilíbrio, vamos dizer assim? A gente tem que buscar uma adequação maior. Então, por exemplo, redução do número de filhos é um dos fatores. Né? Com menos filhos, ele tem mais quantidade de tempo ou qualidade desse tempo. O fato dela estar no mercado de trabalho não quer dizer que ela não tenha condição nenhuma de estar presente. O problema é que quando chega, a demanda é muito grande. Então, se a gente conscientizar também as famílias numa redistribuição de tarefas, né? Onde o pai possa ajudar mais, onde os filhos mais velhos contribuam mais com os afazeres, sobra tempo para isso. Até a dinâmica da família pode ser alterada. A gente não tem visto muito hoje as famílias, por exemplo, almoçando junto. Né? A gente, por conta do quê? Da correria, do tempo, dos horários que não coincidem. Então, o fato deles não estarem juntos num local também é um impeditivo. Só de garantir isso, de que eles tenham um horário que eles possam estar trocando as experiências, onde os valores possam ser passados, onde as regras possam ser estipuladas,
já seria um grande passo, um grande avanço na estrutura da família de hoje. E as pessoas percebem essa mudança? Assim, as próprias famílias, elas percebem essa diferença ou é tudo tão automático no dia a dia? Eu acredito muito nesse automatismo, Fátima. Eu percebo assim, que elas sentem o impacto, mas elas não dão conta de fazer essa alteração, porque elas têm que dar conta da demanda. Né? A maioria das pessoas não trabalham só por hobby, elas trabalham por uma necessidade. A necessidade ela vem cada vez maior. Né? Para você dar condições para um filho hoje, depois se inserir no mercado de trabalho com condições adequadas, para ele ter um bom emprego, para ele ter uma boa educação, a gente sabe o custo que tem. Isso parece que está ficando mais longo a cada tempo, cada vez mais. Né? Então, os filhos estão adolescentes por mais tempo. É muito difícil hoje a gente estipular, inclusive, quando que a adolescência termina, essa adolescência tardia. Porque a gente vê filhos de 30 anos dentro de casa, né? E estão lá porque eles estão estudando, se aperfeiçoando. Hoje um diploma não garante um emprego no mercado de trabalho, a gente sabe disso. Né? Então tem exigência de falar línguas, tem exigência de ter pós-graduações, isso tudo tem custo. Então os pais também têm que dar conta de trabalhar muito mais, hoje a renda de pai e mãe são somadas, para poder proporcionar. E nem sempre dá conta disso. E a gente vê que as famílias com situação econômica pior, vamos dizer assim, menos favorecida, elas têm mais filhos. Acabam tendo mais filhos. Por que isso? Acredito que falta de conscientização em alguns aspectos, né? Porque dizer que não tem métodos contraceptivos disponíveis é uma mentira. Os postos oferecem sim, existem camisinhas, pílulas à disposição. Os agentes de saúde estão lá até para orientá-los. Então, o buscar isso, ainda falta essa conscientização de como levar isso até essas pessoas. Alguns incentivos governamentais a gente tem percebido que tem auxiliado nisso. Né? Bolsa Família. Bolsa Família estipula a renda para cada filho que nasce. E as pessoas acreditam que o fato de ter um filho a mais e aumentar aquela renda naquele momento, de imediato resolve um problema social. O que a questão e a consequência disso? Nossa, mas tem pessoas que pensam dessa forma? Assim, tem e não são poucas. Porque não é um grande valor, né? Mas para quem e hoje tem um filho ou nada custo, tem, né? E não pensa exatamente nisso, a consequência de ter um filho. Né? E algumas ainda têm aquela noção de que um filho a mais na casa, quando chegar num período que ele possa trabalhar, ele é uma renda a mais dentro da casa. Tanto é que a gente percebe que a característica de famílias de classe baixa são famílias extensivas. Ou seja, existem na mesma casa a mãe, a tia, o sobrinho, o filho, a avós, a nora, o genro. Eles vão sendo agregados no mesmo espaço físico, porque o custo é único e a renda é somada para dar conta daquela realidade. Nossa, e quantos transtornos isso pode acarretar numa família, por exemplo, com tanta gente morando tudo junto, assim? Porque a gente pensa em família, todo mundo sabe, todos os relacionamentos, o relacionamento familiar é conturbado, né? De todas as famílias tem problemas. E agora com tanta gente, assim, não vão aumentar esses problemas? Na verdade, assim, as famílias, como você disse, já têm as questões das dinâmicas naturais. A gente vai entender a família dentro de um sistema, né? Um sistema que ele é aberto, né? Que gera tanto questões entre os próprios membros da família, que cada um traz de influência, como tem as influências do ambiente que eles estão, da sociedade que vivem, da cultura que tem. O fato de trazer muitas pessoas num mesmo ambiente traz várias gerações ao mesmo tempo. Então, os choques de gerações que já são normais, netos e avós, que já são normais de tios, eles são exacerbados por conta das condições sociais que eles estão vivenciando, não só por questão da família em si, dessas diferenças, porque essas diferenças elas vão sendo adaptadas, né? Um mudando no sistema, o sistema todo gira. Então a família vai tendo momentos de crise e de readaptação constante. Isso acontece constante. Aprendendo com o outro. É um processo de aprendizagem mesmo. A questão é que isso acaba sendo muito exacerbado pelas condições sociais e econômicas que eles estão inseridos, né? E que fica muito difícil, porque aí foge do controle deles darem conta. Eles dependem de uma estrutura externa que muitas vezes eles não têm. No início do programa eu falei dos dados de adolescentes, de gravidez em adolescentes. Isso é uma realidade? É uma realidade.
Inclusive, a gente tem desenvolvido alguns projetos, né, dentro da área de saúde na faculdade com adolescentes. Então, no momento, nós estamos com 3 projetos. Um projeto que é desenvolvido com mães já que estão com os filhos adolescentes, né? Essas adolescentes por volta de 14, 15 anos, já com bebês de 4, 5, 6 meses. E nós, inicialmente, nós pensamos assim, vamos avaliar o desenvolvimento desses bebês. Por quê? Porque é um fator de risco uma gravidez na adolescência para o desenvolvimento da criança. Então, fomos focar Começa por aí. Começamos daí. Uhum. Vamos olhar se esses bebês estão dentro de um desenvolvimento adequado para que a gente possa oferecer um programa de estimulação precoce para essas crianças. E aí, o que a gente percebeu? A gente percebeu uma necessidade muito grande dessas mães. Que são crianças. Que são crianças com bebês no colo. Uhum. Essas mães estão chegando, não estão com o pai da criança. A grande maioria, né? Até agora, nós estamos triando ainda essas mães. Quantas mães fazem parte desse projeto? Ainda está sendo montado o projeto. Inclusive, a gente está até divulgando esse projeto para que as mães que estejam dentro dessa categoria que possam buscar, né? Iniciou na clínica odontológica de bebês e ainda então estão vindo as mães. A gente está em busca dessas mães. E aí elas estão voltando para a casa dos pais. Todas elas que foram triadas ainda todas elas não moram com o pai da criança. Sim. Estão na casa dos pais. São mães solteiras. Moram com os pais, não têm renda. Não tem renda. Não querem ouvir falar do nome do pai dessa criança. E quem quer arcar com isso? Os avós. Então, nós já estamos mudando o foco do trabalho para quê? Para dar assistência para essas mães, para a orientação dessas mães, porque inclusive tinha uma mãe de 20 anos que está com o 3º filho. Nossa. Né? Então, a gente percebe a realidade... E as condições econômicas péssimas, né? Precárias, né? De baixo nível socioeconômico mesmo. E dar assistência para esses avós, né? Porque, na verdade, eles estão vivenciando uma fase do ciclo vital deles precocemente. Né? E a necessidade mesmo de que a gente oriente, porque os avós eles teriam que fazer outro tipo de função, e não função de pais como eles estão arcando, propriamente dito. São 3 problemas, né, assim, que vão gerando outros, né? Exatamente. Emocionalmente, essas pessoas, por exemplo, essa mãe que é uma criança ainda, que tipo de problemas traz ter a responsabilidade de cuidar de uma criança, né, ainda tão jovem? Queria que você falasse um pouquinho dos problemas que pode acarretar nessas 3 gerações, né, na criança, na mãe e nos avós, mas depois do nosso intervalo a gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. Sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. O assunto do Cidadania em Pauta de hoje é planejamento familiar. E a nossa convidada, a psicóloga e professora universitária, Vanessa Gibran Faco. Bom, a gente terminou o bloco anterior falando dos problemas que pode acarretar na vida dessas 3 gerações, né? Da criança que acabou de nascer, dessa criança que precisa ser educada, da mãe adolescente e dos avós que estão fazendo o papel de pais aí na história, né? Se a gente for pensar na questão de desenvolvimento humano mesmo, existem o que é esperado de cada etapa, de cada fase. Então, assim, os bebês, numa gestação normal, já existem N riscos, né? N fatores externos, fatores de desenvolvimento intrauterino que podem acarretar problema. O fato de uma mãe gerar um filho aos 14 anos, por exemplo, ela não tem uma constituição orgânica suficiente para esse desenvolvimento. Não quer dizer que a criança vá ter problema, mas é uma criança que pode vir a ter problemas.
Que tipo de problema? Problemas de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento psicomotor, demorar mais para falar, demorar mais para andar, ter problemas, dificuldade de aprendizagem, né? E isso acarreta depois como na adolescência, na vida adulta, então vão trazendo consequências no decorrer, né? Dentro da adolescência, a gente sabe que é um período fundamental da construção da identidade desse indivíduo. Então, é o foco central. A pessoa tem que pensar nela mesma, né? Ela está numa transição, né? Ela está deixando de ser criança, ela tem que se tornar adulta. Então, é uma fase importante de vivência, que ela vai ter identificação com os grupos, que ela vai formar toda a conceituação dela de caráter, de conceitos morais, de valores éticos. Se existe uma ruptura que uma gravidez traz, né? Que não é pouca coisa, ele faz essa transição de uma forma muito abrupta. Então, não tem essa construção, né, de identidade mesmo. Ele deixa de ser criança e vira adulto de uma hora para outra. E como dar conta disso? Aí alguém vem por trás da conta disso, que entram os pais desses adolescentes, que se tornam avós muito jovens, numa fase onde eles ainda estão trabalhando, né, que a gente espera que os avós estão aposentados, estão curtindo netos. Eles estão trabalhando. Eles têm que colocar regras, quando na verdade eles poderiam estar seguindo aquela coisa gostosa do ser avô, né? Que o avô é o que permite tudo. E a gente acaba vendo isso. Quer dizer, está indo tudo na contramão. Tudo na contramão. Alguns avós que até sentem isso sim, de permitir, de serem muito afetivos, de um modo geral. O que eu vi com os adolescentes na pesquisa é que eles têm uma figura muito afetiva dos avós, né? Só que fica faltando o que para essa criança? O limite. Limite. E aí a gente tem os outros tipos de problema que não são dos desenvolvimentos biológicos, mas comportamentais. Né? Que são muitos também. Crianças agressivas, crianças que dão trabalho na escola, crianças que não cumprem as regras dentro de casa, né? Que é uma queixa muito grande que chega até a gente hoje. Bom, porque o que precisa ser feito para isso ser mudado? Pensando no adolescente, eu falei que a gente estava desenvolvendo 3 projetos, né? Um desse que o problema já está instalado, então a gente tem que dar conta disso. Outro projeto está sendo desenvolvido com as gestantes, então no decorrer da gestação, para que sejam passadas orientações para que minimize o problema que já está instalado. Mas é possível preparar, por exemplo, um adolescente para tanta responsabilidade? É possível passar bastante informação, né, que possam ajudá-las, porque elas não sabem coisas básicas. Por exemplo, amamentação, elas não sabem necessidades do bebê, né? Elas não sabem questões assim, que muitas mães de primeira viagem, até mais velhas, não sabem, mas que elas têm muito mais dificuldade de buscar esse tipo de informação. Então, com certeza, é possível minimizar esse problema. Mas o foco maior que a gente está tentando é na prevenção primária. Ou seja, antes que esse problema seja instalado, vamos olhar para ele. Né? Então, nós estamos desenvolvendo projetos preventivos dentro das escolas, com adolescentes que estão ainda no ensino médio, né? Trabalhando tanto os métodos contraceptivos, né? Quanto a questão da gestação e as consequências que essa gestação traz. Antes de você falar disso, eu não sabia que essa parte do projeto, eu ia te perguntar o seguinte, não era hora dos professores apagarem todas aquelas matérias lá e colocar isso na luz, assim, para passar para os alunos, porque é uma ação que tem que ser imediata, né? Diante desses números que a gente ficou sabendo aí, né? Nós não temos isso na grade, né, das escolas. Então, nós estamos desenvolvendo isso e a dificuldade que nós estamos tendo, muitas vezes é isso. Como não está na grade, como tirar esse adolescente da sala de aula para oferecer esse tipo de trabalho? Mas está sendo esquematizado de uma forma que... E como é a aceitação das escolas? Eles estão abertos. De um modo geral, as escolas estão permitindo, sim. Precisa muito organizar em relação a isso. E vocês dão conta, por exemplo, de estar em todas as escolas? Não é possível, não damos conta. Nós estamos com um projeto no momento, né, em uma escola, com uma sala de aula. Quer dizer, então, assim, toda ajuda é muito bem-vinda, mas era necessário uma coisa assim maior, né? Com certeza, porque o que as pesquisas mostram, que só o fato de você falar a respeito do assunto não necessariamente ele previne, né? Às vezes ele até incentiva. Aqueles que não estavam pensando a respeito disso, passam a pensar. Isso muitas pessoas questionam isso, porque existe fundamento. Por que eu vou falar sobre isso? Eu vou estar incentivando né? Meu filho a começar uma vida sexual mais precoce, mas
quando essas medidas preventivas, elas são associadas com medidas econômicas, com um apoio governamental, né, com fornecimento dos métodos contraceptivos, ou mesmo com programas comunitários, quando a gente consegue fazer com que uma comunidade toda tenha aderência a essas propostas, os resultados aí são extremamente positivos. Você conhece um trabalho assim, governamental nesse sentido? O que a gente tem visto são os agentes de saúde trabalhando, tem muitos panfletos sobre doenças sexualmente transmissíveis, eles têm empregado nas escolas, né? Às vezes a gente percebe algumas palestras, eles fornecem os métodos contraceptivos, né? Então isso ajuda, mas ainda vejo pouco. Diante dessa realidade, falar em planejamento familiar parece uma coisa tão distante, né, do real. Será que é possível pensar em planejamento familiar no Brasil? Sim, pensando que planejamento familiar, pela nossa Constituição, ele é de direito da decisão do casal. Então, o casal pode escolher, sim, quantos filhos que ele quer ter, que espaçamento de filhos vão ter, em que conforto, em que condições, né? E o governo tem que prover isso, tem que criar providências e métodos para que esse casal tenha acesso a esse direito, né? Que ele possa exercer realmente esse direito, e o casal não deve e não pode passar por nenhuma medida coercitiva, forma coercitiva de nenhuma instituição, nem oficial nem privada. Então, é possível a partir do momento que as condições econômicas possam ser favorecidas, é possível a partir do momento em que haja mudanças na sociedade, na questão social, cultural, educacional, né? Então, existe a possibilidade. A gente tem visto os casais escolherem, porque tem casais que estão escolhendo não ter filhos. Isso a gente está vendo aumentar, né? Não ter filhos, exatamente filhos, pelas consequências que tem. Né? Então, se a gente for pensar na diversidade de arranjos familiares que tem hoje, em função desse poder de escolha, é possível pensar nesse planejamento. Quer dizer, tudo isso parte da educação, né? O planejamento familiar é educativo, né? É parte de uma ação de educação, né? De educação e acho que mais amplo ainda de saúde pública. Né? Pela Organização das Nações Unidas, eles prevêem, eles orientam, recomendam que o planejamento familiar seja inserido dentro das ações de saúde pública. Sim. Né? Pensando saúde com aquela definição da Organização Mundial de Saúde. Saúde não é simplesmente a ausência de doença. Saúde é o bem-estar físico, psíquico e social de um indivíduo. Aí, então, a questão educativa encaixa totalmente nisso. Né? Porque o indivíduo, para ele ter saúde, ele precisa ter saneamento básico, ele precisa ter acesso a hospitais, ele precisa ter acesso a escolas, e escolas com um bom ensino, de boa qualidade, que é o que a gente não tem visto. Né? Acesso à informação, né? E a importância do planejamento familiar nisso, né? De que os pais tenham consciência de que na hora que forem gerar um filho, eles têm um filho que vão ter essas necessidades. Então, a importância da conscientização de que gerar um filho é um filho que vai ter que ter emprego, é um filho que vai ter que ter escola, ele vai comer, ele vai vestir, ele fica doente, ele precisa de medicação. Né? Então, é um problema de saúde pública. Sim. Qual que é a diferença de controle de natalidade? O controle de natalidade ele é uma imposição governamental para decrescer mesmo o índice de natalidade através de métodos preventivos, geralmente voltado à população carente. Né? E o planejamento familiar já não, já é uma questão de conscientização da própria população mesmo, né? Por conta desses projetos mesmo voltados a essa escolha, essa possibilidade de escolha, um bem-estar da mulher, da criança, né? A escolha do casal. Você acha que a questão religiosa influencia no trabalho de planejamento, de entendimento disso? A religião, ela dependendo das religiões, né? Mas o que a gente percebe é que a igreja traz uma visão contra os métodos contraceptivos. E aí a gente questionaria, então não é possível um planejamento familiar pensando na questão da igreja? Não, é possível a partir do momento que sejam utilizados métodos naturais. Né? Por que ele é contra esses métodos contraceptivos? É contra porque eles são contra qualquer método
que seja contra a vida. A vida, né? Exatamente. Então, eles trabalham muito na questão da tabelinha, né, da orientação de que o casal não mantenha relações quando eles estão num período fértil. E eles olham o sexo especificamente para a procriação. Né? Então, é possível pensar no planejamento dentro das condições. Agora, o que a gente percebe, numa pesquisa feita recentemente com alguns alunos, eles foram verificar o quanto a influência da igreja ou da religião tinha no uso dos métodos contraceptivos. Nós tivemos resistência por parte da igreja de poder entrevistar os adolescentes, que faziam parte de um grupo de adolescentes da igreja, e no final nós verificamos que eles praticam sexo, né, o que é permitido só depois do casamento, dentro das normas. Então, a gente viu que há uma incoerência, sim, nas regras como elas são estipuladas e a vivência desses jovens. Existe uma incoerência. Bom, o nosso tempo, infelizmente, está acabando, né? O que você acha que deveria ser feito, assim, de imediato, para que problemas como que a gente levantou aqui, dessas adolescentes, mães, né? Que é um problema que vai gerar outros, né, futuramente. O que precisa ser feito? O que precisa começar a ser feito, né? Eu investiria muito nesses programas preventivos de prevenção primária, né? Para a gente pensar antes que o problema esteja instalado. Existem muitas barreiras, são barreiras físicas, barreiras comunitárias, barreiras da própria saúde pública, né? Mas o que a gente percebe é que quando esses programas realmente eles são implementados, há necessidade que tenha um decorrer de tempo, porque eles têm resultado a médio e a longo prazo. Por isso que geralmente colocam que os programas não vão para frente, que não dão certo, porque esperam-se que o resultado seja imediato, mas não é. Né? Então, eu apostaria muito no trabalho com os jovens, né? Porque eles vão ser os precursores, eles vão formar os arranjos familiares de amanhã. Né? Então, eu apostaria muito, mas não só jovens, acho que isso poderia começar a ser falado antes da adolescência, com as crianças. Não um foco sexual tão aprofundado como a juventude pode, mas falar sobre família, falar sobre a questão dos relacionamentos interpessoais dentro da família, de momentos significativos, né, que possa incluir desde as crianças até esses pais. Ensinar as crianças a planejar sua própria vida, né? A própria vida. Como tudo precisa, né? Hoje em dia a gente não consegue fazer nada sem planejamento. Por exemplo, eu acho que as crianças não aprendem na escola a lidar com o dinheiro. É de uma forma muito subjetiva, né? Parece que aqueles ensinamentos que você aprende na escola são para existir ali dentro. Dentro da escola. Na sua vida normal, você não precisa daquilo. Então, eu acho que a escola passar a fazer mais parte da vida da pessoa. Se a escola trouxer essas questões de uma forma mais prática dentro das próprias disciplinas, né? Então, a gente vê disciplinas de ciências sociais, né? Que trabalha essa questão do corpo humano, a gente vê história, a gente vê geografia. Falando, por exemplo, muito da dengue dentro de ciências. Eu tenho uma criança pequena, ela aprende isso. Quer dizer, viu-se a necessidade, né, de estar ensinando. Então, eu acho que essa situação está mais que na hora de fazer parte também, né? Fazer parte dessa realidade, com certeza. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto, quem se interessou, assim, alguém que esteja nos assistindo, queira participar do projeto, o que tem que fazer? Bom, esse projeto com as gestantes, ele está acontecendo na clínica de bebê, né, odontológica de bebês, mas qualquer dificuldade que tenha de encontrar, né, porque eles não estão, são poucos estagiários, eles não estão lá todos os dias, pode entrar em contato com a FEA, com a Fundação Educacional de Araçatuba, na Clínica Escola, que é o SAP. Pode estar deixando nome, telefone, que os alunos vão estar entrando em contato. O telefone da FEA, você lembra agora? De cabeça não vou saber te falar. Mas está fácil, FEA, Fundação Educacional Araçatuba. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço, Fátima. Eu espero você no próximo programa. Lembrando que o Cidadania em Pauta vai às segundas, quartas e sextas em 2 horários, às 8h30 da manhã e ao 12h30. Eu espero você. Até lá.